O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos nessa nossa caminhada de Quaresma, e hoje, na liturgia do quarto domingo da Quaresma, somos chamados a refletir justamente o projeto de Deus, que é um projeto de amor, Deus que nos amou muito, nos ama muito e quer a nossa salvação. Paulo inicia a leitura para nós falando justamente isso, da misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia e quer justamente, por graça, que nós sejamos salvos, que nós possamos alcançar a vida eterna. Jesus aí no Evangelho para nós, meus caros irmãos e irmãs, ele parte aí fazendo uma comparação muito conhecida pelo povo de Israel, com relação à serpente no deserto, que tinha sido construída quando as pessoas eram picadas por serpentes, uma serpente de bronze, e olhavam e não morriam envenenados. Aí os rabinos ensinavam na época de Jesus que olhar para a serpente na verdade era olhar para cima, era olhar para o céu, como se colocando toda a expectativa, ou toda a esperança, ou toda a chance de salvação, no caso lá, não morrer pela picada da cobra, em Deus. A comparação que faz Jesus no Evangelho, nesse diálogo com Nicodemos, é justamente esse. Assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem também vai ser levantado, ou seja, vai ser crucificado, levantado na cruz. E todo aquele que nele crê, aí vem o contexto, é justamente esse da frase, terá a vida eterna. Todo aquele que nele crê será salvo. Meus caros irmãos e irmãs, nessa caminhada, né, na Páscoa, para Páscoa, nesse tempo de Quaresma, semana passada, Paulo já nos falava na segunda leitura sobre a crucificação de Jesus. Ele dizia lá para nós, olha, para os judeus, isso é uma loucura. Para os pagãos, para os gregos, uma insensatez. Como conceber, como entender um amor tão grande
que leva de fato um gesto extremo desse amor, um gesto extremo de doação, o Cristo que dá a vida para nos salvar. Hoje então, nessa caminhada, né, nós somos chamados aí nesse quarta semana, refletirmos sobre esse projeto de amor, sobre a salvação de Deus, como se Deus nos convidando, meus caros irmãos e irmãs, a ter um outro olhar que não seja esse dos judeus e nem dos pagãos. Um olhar que possamos ter Cristo verdadeiramente como sendo o nosso Salvador, Cristo que quer a nossa salvação. Na sequência do Evangelho, ele fala justamente isso para nós. Olha, ele veio como uma luz para iluminar, mas os homens preferiram as trevas. E de uma certa maneira, meus caros irmãos e irmãs, essa dinâmica colocada por Jesus permanece até hoje. Diante de Jesus que ilumina, diante de Jesus que nos mostra, com a sua palavra, o seu exemplo, a sua doação, o caminho a ser seguido, somos chamados a escolher esta luz, somos chamados a escolher Jesus Cristo. E dentro dessa escolha, meus caros irmãos e irmãs, buscarmos um entendimento da nossa vida que possa nos levar a nos comprometer com esse projeto de amor. É interessante a proposta da primeira leitura de hoje, segundo livro de Crônicas, que na verdade essa leitura faz um convite aí ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento, a fazer uma nova compreensão. E esse ensinamento dessa leitura é muito significativo e a gente pode colocar como reflexão para nossas vidas hoje e adotar para nós como um exemplo. O que havia acontecido? O povo de Israel sofreu uma grande derrota lá para os babilônicos, como coloca ali a leitura. O resultado dessa derrota, eles perderam, né, o país, boa parte de Jerusalém, inclusive o templo foi destruído, muitos morreram, e os que sobreviveram foram levados como escravos. Ou seja, uma história que que descontinuou, né? A história de Israel vinha num ritmo até aquele momento, e a partir dali é como se tudo tivesse terminado, tivesse acabado. É lógico que a interpretação das pessoas, se a gente pega até no próprio texto bíblico, é de não entendimento. E aí a grande questão colocada, aparece na palavra de Deus, como que Deus permitiu que isso acontecesse? Como que na verdade Deus permitiu que essa desgraça, porque Deus não nos protegeu, porque Deus não impediu que isso acontecesse? Essa foi uma interpretação no primeiro momento, né? É interessante que no período da Babilônia, né, em que eles ficaram cativos, eles têm a oportunidade de refletir profundamente sobre os acontecidos, né? Mas aí mesmo assim, uma reflexão ainda que não chegava no ponto principal. Aí o salmo que nós rezamos hoje é muito bonito, né? Ele fala justamente isso, olha, que se prenda a minha língua ao céu da boca, ou seja, que eu fique mudo, se eu de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Escrevendo, né, esse salmo sendo rezado na época do exílio, contextualizado na época do exílio, mostram justamente isso. Olha, perdemos tudo, estamos aqui prisioneiros, mas eu não posso esquecer de Jerusalém, eu não posso esquecer do monte de Sião, né? Junto às águas lá dos rios, nós sentávamos e chorávamos a nossa situação. E aí a primeira leitura, como eu disse, ela propõe uma reinterpretação de tudo isso. Aí o autor, ele faz uma leitura, dizendo assim, olha o que aconteceu conosco. Nós estávamos lá bem como país e fomos destruídos, ou seja, acabou tudo. E é interessante que ele coloca aí o povo de Israel como, digamos, protagonistas daquela situação. Olha o que aconteceu, na verdade nós nos afastamos de Deus,
nós não tivemos Deus presente em nossas vidas. E por conta disso é que, digamos, essa grande desgraça aconteceu. Pelo nosso distanciamento, pelas nossas infidelidades, por não trazer Deus presente em nossas vidas. E a leitura conclui dizendo, ou seja, mas mesmo assim, Deus, através de Ciro, possibilitou que nós tivéssemos uma nova chance, nós tivéssemos a oportunidade de reconstruir. Como eu disse, meus caros irmãos e irmãs, muitas vezes nas nossas vidas, como o padre falava na semana passada, as coisas dão errado. Muitas vezes algo acontece de um jeito diferente que nós gostaríamos que acontecesse. Queríamos de um jeito, acontece de outro. Olha, se a gente ficar se lamentando, se a gente ficar, digamos assim, culpando, seja lá quem for, nós não vamos sair do lugar. Nós não crescemos. Nós não amadurecemos. A grande palavra é justamente essa: aprender a enxergar em qualquer situação uma oportunidade preciosa que muitas vezes Deus está nos dando para que nós possamos repensar todas as nossas atitudes, repensar todas as nossas ações. Às vezes falta para nós, meus caros irmãos e irmãs, aquilo que nós refletimos no primeiro domingo da quaresma, lá que o padre colocava, falta as virtudes, falta a prudência, a verdadeira sabedoria, falta para nós um espírito de justiça, de vermos realmente o que é nosso e o que não é nosso, falta para nós muito também a fortaleza de querermos ser de Deus em qualquer circunstância e buscarmos sermos pessoas boas. Falta aquela temperança, que é justamente o equilíbrio necessário nas nossas ações. E por faltar, meus caros irmãos e irmãs, é que muitas vezes por precipitação, por ganância, por ambição, ou o pior de tudo, por egoísmo, nós tomamos decisões desastrosas. E uma decisão desastrosa, ela tem consequência, ela tem desdobramentos. Às vezes uma situação do mal se instala na nossa vida, e aí é difícil muitas vezes lidar com ela. Nesse sentido, meus caros irmãos e irmãs, eu volto à fala inicial de agora há pouco, ficar buscando culpados não resolve. Precisamos pensar nos nossos erros e buscarmos, aprendermos com cada um deles para que eles não se repitam, para que nós possamos aprender a fazer de uma outra maneira. A certeza que a leitura coloca, que as leituras colocam para nós é justamente essa: Deus quer a nossa salvação. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. E a sua morte na cruz, Cristo levantado, como diz o Evangelho, é para que nós possamos dar um passo na fé. Paulo, concluindo a leitura na carta aos Efésios, ele fala justamente isso, que as nossas boas ações, que o nosso comprometimento com Deus, que nós possamos, buscando ser pessoas boas, estaremos assim, professamos, que nós cremos. Sim, que o Evangelho de Jesus é a grande diferença para as nossas vidas, que os seus ensinamentos são preciosos, e todo o esforço que possamos fazer, justamente para que esses ensinamentos possam se fazer presente em nossas vidas, expressando que cremos, a certeza da misericórdia de Deus, possamos caminhar iluminados por Cristo, enxergando, meus caros irmãos e irmãs, no seu projeto de amor, a luz que ilumina nossas vidas, enxergando, buscando enxergar em Cristo, na sua doação, na sua morte e na sua ressurreição, todo o sentido para as nossas vidas, buscando reconhecer as nossas faltas,
as nossas limitações, mas sempre numa perspectiva de alcançar pela nossa conversão a transformação total de nossas vidas. Nós continuamos a missa no folheto para rezarmos juntos.